Coluna VIP com Valério Dias. Oferecimento Camicado. Casa com seu estilo. Óticas Diniz, pra ver você feliz. Portilha Siciliano, gastronomia mediterrânea. Balcão Portenho, Parrilha Argentina, Francisco Estúdio Hair e prótese capilar. Começando mais um Coluna VIP hoje, dia 20 de junho de 2026. Marcinha, ontem teve o jogo da seleção do Brasil, hein? Você gostou do jogo, Marcinha? 3-0. Goleada, hein? Vamos ver se o Brasil continua nesse ritmo, que eu tô começando a gostar realmente, confiando nesse futebol do Brasil. Quarta-feira tem mais um jogo aí, e vamos ver se ele continua com esse desempenho que foi muito bom, ok? Antes de começar o programa, Marcinha, eu tenho alguns recados para dar, ok? Eu quero falar para vocês que na sexta agora, sexta-feira, dia 26, vai ter o Arraial lá no Clube Jundiaense. Na realidade é dia 26 e 27, sexta e sábado. Eu e a Marcinha vamos dia 26, né, Marcinha? Dia 26 estaremos lá no Arraial do Clube Jundiaense. Mesmo porque no dia 27, sábado, vai ter uma outra festa junina muito importante, que é a festa junina da TV Mais Brasil. Então dia 26 vai estar lá no clube, dia 27 nós iremos no Arraial da TV Mais, ok? Mais um recadinho que eu vou dar para vocês. No dia 8 de agosto, a Gisela, o refogado do Sandi, nos convidou para ir na feijoada, cobrir essa feijoada, né, Marcinha? Então vai ser no dia 8 de agosto, lá na Fazenda Quinta dos Pinheiros. Estou deixando um contato aqui, para você poder ligar, reservar o ingresso, que ainda deve ter ingresso lá. Você fala direto com a Gisela, fala, vi no programa do Valério e eu gostaria muito de ir. Eu estarei lá dia 8 de agosto, ok? Mais um recadinho rápido eu quero dar para vocês. Na realidade não é nem um recado, eu quero mostrar para vocês que saiu aqui, gente, ó, a revista Coluna VIP com Valério Dias, ok? Essa revista eu vou fazer um lançamento essa semana, né, Marcinho? O lançamento dela vai ser na quinta-feira. E quarta-feira é Jogo do Brasil e nós vamos fazer o lançamento dela no dia 25, que é na quinta-feira. Quinta-feira ela já vai estar no mercado, ela já vai estar sendo distribuída para vocês. Coluna VIP, você vai encontrar ela nos principais pontos de distribuição do Jundiaí, em vários locais, né, Martinha? Nós estamos contratando uma equipe para fazer uma distribuição ampla aí para você ter acesso a essa revista aí. Quero agradecer a todos que participaram e também os anunciantes, ok? Vamos começar o programa então, Marcinha? Vamos lá. Primeira matéria que eu quero mostrar para você foi uma cobertura que nós fizemos na posse da IBDFAM. O que é o IBDFAM? É o Instituto Brasileiro de Direito de Família. É isso mesmo. Na posse houveram duas palestras lá no painel. Nós fomos lá e conversamos com algumas pessoas, conversamos com o Daniel, presidente da OAB, e você vai entender o que realmente o trabalho que o IBDFAM faz, que é um trabalho maravilhoso, viu? É um trabalho para orientar os advogados e também quem precisa do direito de família, facilitando muito, viu? Se você tem algum problema, assista a matéria que você vai ver a importância que o IBDFAM faz e a ajuda que ele pode dar para você, ok? Fica com a matéria aí. Mas sim, eu estou aqui com meus amigos, presidente da OAB, Dr. Daniel Martinelli, a Rafa aqui do meu lado também. Eles vieram, logicamente, né, nesse evento maravilhoso que é uma noite de posse, uma noite de festa e uma noite, como eu já disse, de muita responsabilidade também, né, Daniel? Primeiro, boa noite. Boa noite, Valéria. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui representando a OAB num evento tão importante para o direito, que é um instituto muito relevante, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, e a posse da Marina e toda a diretoria, que eu deixo meus cumprimentos, desejando uma ótima gestão, sempre em parceria com a OAB. Não, é maravilhoso isso. Eu ia até perguntar para você agora, como que você vê essa sinergia entre a IBDFAM e a OAB? São instituições que se complementam. A OAB, apesar de fazer os seus cursos e ser um órgão de classe, precisa desse apoio das instituições especializadas nos temas. E o IBDFAM faz esse papel, com pareceres, na vanguarda de discussões, debates de direito de família, complementa o trabalho da OAB e a OAB também complementa com o IBDFAM. É maravilhoso. E numa das palestras,
eles vão falar um pouquinho de as pessoas tentarem resolver extrajudicialmente as causas mais do direito de família. Como que a doutora vê isso? Nós teremos 2 palestrantes hoje. Muito obrigada pela presença, Valério. A primeira com a doutora Ana Paula Copriva, que já foi, né, presidente estadual do IBDFAM, e ela vai falar da importância da advocacia familiarista no atendimento ao cliente. Então, é uma área que demanda um pouco mais de sensibilidade. Então, ela vai trazer toda a experiência que ela tem de mais de 30 anos no atendimento, em como a gente pode recepcionar esse cliente no escritório, para ter uma escuta ativa e também no nosso aprimoramento jurídico. E aí vem a doutora Marfisa Cacau, que é tabeliã de notas aqui de Jundiaí, para trazer a parte do planejamento sucessório extrajudicial. Então, para a gente pensar em não judicializar mais as questões no direito de família e sucessões, ela vem para trazer o que a gente tem de mais moderno, como instrumentos, né, de planejamento, como doação, como testamentos e outras questões que ela vai contribuir para o nosso aprimoramento como advogados. Gente, isso é maravilhoso, é fantástico, eu vou explicar para vocês aqui agora. Existem outras formas, como a doutora estava explicando aqui agora, que facilita e fica até um pouco mais prático, menos custoso, é um outro caminho. Eu estava aqui conversando com o meu amigo, o Dr. Daniel, e ele até me deu um puxão de orelha. Ele falou: Valério, você não divulga muitas coisas, e realmente, gente, precisamos. Esse é um assunto extremamente importante, que eu preciso levar para o meu público, esses caminhos para facilitar um pouco a vida de quem está assistindo e também aliviar um pouco, né, o lado do direito, né, Dr. Daniel? O direito tem que ser difundido, Valério. Então, quanto mais a gente conseguir que a informação chegue às pessoas, cidadãos, vai ser muito bom, porque a informação é a melhor arma contra um problema, contra um litígio, porque a pessoa vai estar muito mais munida de argumentos para procurar um profissional mais adequadamente. E o que a Rafaela falou é muito importante, porque o judiciário hoje tem muito processo, está muito moroso, as decisões acabam sendo acavaladas, e o extrajudicial vem justamente para isso, para tentar desafogar o judiciário com soluções mais concisas, mais rápidas e também com a participação maior das partes. Exatamente. Gente, e o doutor Daniel está corretíssimo. Eles têm essas ferramentas que facilitam e eu tenho mais que levar isso para vocês. Eu estou me comprometendo aqui que eu vou começar a facilitar mais. Vou começar a levar mais informação para você. Eu vou falar uma coisa para vocês, para a gente encerrar aqui, que já vai começar. Existe um tabu muito grande em vários assuntos no direito de família. Muitos, muitos. Um deles, eu estava conversando com a doutora, é aquele tabu, falar, não posso falar de sucessão, como se fosse uma coisa, é uma cultura. E eu acho, não, eu tenho certeza que vocês vão descobrir muitas ferramentas que vão facilitar a vida de vocês, como, por exemplo, um testamento, que a doutora Mayara acabou de falar. Gente, é uma coisa que facilitaria tanto, mas as pessoas parecem que têm medo, né, doutor Daniel? Nossa, falar de testamento. Gente, precisamos encarar isso de outra forma, quebrar esse tabu. Eu estou me comprometendo a levar mais informação. Levei um puxão de orelha, viu, gente? E ele está corretíssimo. Olha lá, vai lá, olha lá, olha lá. Pronto, vou falar mais, eu vou levar mais informação, porque eles estão trazendo esse tipo de reunião que está tendo aqui. É importantíssimo para as pessoas saberem. Eles estão dando os caminhos. Estão vindo palestrantes de fora explicar, gente. Estou me comprometendo. Valério, uma brincadeira, mas eu agradeço por você se dispor a levar esse conteúdo, mas você que sempre foi um parceiro da Ordem, agora precisamos também jogar as limpas. O Valério é um grande parceiro da OAB, sempre está nos nossos eventos cobrindo, seja por vídeo, mas geralmente por foto, mas conhece todos os advogados e advogadas, é uma figura muito querida no meio jurídico. E, Valério, também queria só complementar que a Rafaela também está tomando posse hoje, ela também está na diretoria do BDFAM, ela acumula cargos e ela também é coordenadora regional do BDFAM, então ela... É verdade, ela estava comentando comigo bastante coisa, doutora. Obrigada, sim, a gente tenta, é um desafio, a gente tenta acumular vários cargos, pensando na região de Jundiaí mesmo, né? Para a gente trazer as novidades, para a gente evitar ter que se deslocar até a capital, a gente tenta fazer essa concentração em parcerias muito exitosas como com a OAB, né? Isso aí, vocês estão vendo, eles são novíssimos, e eles estão trazendo um novo direito, eles estão trazendo mais ferramentas, e eu vou levar todas as informações para vocês. Eu quero agradecer muito, que vai começar aqui, já estão sendo chamados. Obrigado, doutora Rafaela, obrigado, doutor Daniel, e vamos para essa noite maravilhosa de posse.
Olha, Valério, a gestão, essa nova gestão que nós estamos planejando é assim, agirmos aí com pertencimento, né, para que o direito de família seja aí cada vez mais propagado, estudado, difundido, porque as relações familiares, elas são assim, elas estão em constante modificação, né? Então, se os profissionais não tiverem aí uma escuta atenta, um olhar atento, né, a gente não consegue acompanhar as evoluções e trazer aí um atendimento humanizado, uma escuta ativa para as pessoas que nos procuram, né? Então, eu acredito que temos aí que estar sempre nos renovando, né? E o IBDFAN está aí para isso, como uma porta aberta, né? Para quem gosta de atuar no direito de família e quer cada vez mais aí estar se desenvolvendo nessa seara. É verdade. Outra pergunta eu vou fazer para você. Numa das palestras, vamos estar sendo explicado um pouquinho aqui sobre dentro do direito de família, como que a gente consegue resolver alguma coisa fora da esfera judicial? Hoje em dia, Valério, muitas coisas podem ser resolvidas fora da esfera judicial e a gente busca, por isso do aprimoramento do profissional, porque quando o profissional ele tem a escuta atenta, ele tem um olhar conciliador, muitas vezes a gente não existe a necessidade de se acessar o judiciário, né? Nós conseguimos resolver muitos conflitos ou não conflitos, a gente consegue equacionar soluções familiares junto aos cartórios judiciais, entendeu? Ou mesmo homologações de acordos judiciais e assim, cada vez a gente leva menos litigiosidade para o Poder Judiciário, a gente faz com que as próprias pessoas resolvam suas vidas e não um terceiro, o juiz que vai estar aí atuando e nem sempre um lado ou outro pode sair tão contente, né? Exatamente, isso é muito importante você estar falando. Para a gente finalizar, vou dar mais uma pergunta, Marina. Não. Veja bem, é um assunto extremamente difícil para muitas pessoas falar em sucessão. Sim. Que conselho você daria para quem está assistindo, para que as pessoas abordem um pouco mais esse assunto, até mesmo para estar resolvendo isso extrajudicialmente? Sim, a sucessão realmente ela é um assunto difícil pela cultura, né, dos brasileiros, né? Nós tivemos aí, pós-pandemia, uma modificação muito grande na visão das sucessões. Por exemplo, o testamento, ele não era muito veiculado. Pós-pandemia, onde todas as pessoas refletiram a iminência aí da morte, né? As pessoas passaram a pensar mais e essa cultura está sendo mais difundida, né? As estruturações sucessórias, os planejamentos sucessórios, então tudo isso hoje em dia ele pode ser muito mais pensado e um bom advogado qualificado, com uma escuta ativa, né, ele pode equacionar muitos problemas e não problemas, né, encontrar soluções aí para as famílias. Isso é muito importante, inclusive hoje, essa noite aqui, haverão 2 palestras, né? E uma delas vai estar abordando muito bem esse assunto. Exatamente. Explica um pouquinho para quem está assistindo, Marina, o que vai acontecer aqui hoje? Olha, hoje inicialmente, nós teremos a posse do nosso núcleo, né, do IBDFAN, núcleo Jundiaí. Após a posse, teremos 2 palestras, a palestra da doutora Ana Copriva, tá, que foi presidente na última gestão do IBDFAN, hoje é conselheira, e a doutora Ana falará do direito das famílias, né, porque nós falamos das famílias, na prática, tá, então vai ser algo bem prático para os advogados, isso, a gente sempre se encontra, as pessoas que gostam do IBDFAN, elas saem, assim, deliciadas desses congressos, desses encontros, dessas palestras, porque a gente aprende muita coisa nova, tá? Já no direito sucessório, que a doutora Marfisa, nossa tabeliã aqui em Jundiaí, também falará dessa parte extrajudicial, né, das sucessões, que é uma ferramenta, hoje em dia, muito útil, né? E eu acho que vai ser de grande valia para todos os profissionais e até para quem não é profissional, porque todo mundo pensa aí num planejamento sucessório. Tá certo? E como ela está dentro do cartório, ela vai poder dar o caminho das pedras, né? Que é um assunto muito importante. Auxilia demais, a gente está aí aguardando muito. Maravilha, eu quero agradecer, eu vou liberar a doutora, porque estão chegando o pessoal aí, parabéns por fazer parte
E parabéns também por poder contribuindo, né, um pouquinho com a sociedade de Jundiaí. Muito obrigada pela presença de vocês, fico muito honrada, muito grata. Teremos inúmeros, assim, o evento, estamos muito contentes, porque tivemos inúmeros patrocinadores, muitas lojas aqui do Paineira Center, com sorteio de brindes, o que torna aí o evento, assim, muito divertido, sabe, as pessoas gostam muito. Queria agradecer a todos, não vou nominar todos, porque são bastante, mas durante o evento os nomes serão todos citados. Maravilha. Quem acabou indicando também essa pauta foi a Tati Molinari. A Tati falou, Valério... E a Tati veio hoje para trabalhar, mas eu falo que aqui no IBDFAN a família trabalha, né? Porque a Tati é minha prima, queridíssima, tá sempre perto da gente, aí em todos os momentos é muito amada. Aí vamos continuar circulando nesse evento maravilhoso que está acontecendo aqui hoje. Obrigado. À vontade, eu agradeço. Eu estou aqui com essa figurinha marcada, viu? Todo mundo conhece ela em Jundiaí, bem conhecida, e ela também está fazendo parte do núcleo. Para mim foi uma surpresa muito grande. Eu vou conversar com a minha amiga Mayara, ela vai explicar um pouco. Amigos, né? Antes de tudo, para quantos anos? 20 anos. Abafa, deixa pra lá. Foi o ano passado que a gente se conheceu, né? Ela vai explicar um pouquinho. Explica um pouquinho, Mayara, pra gente o papel que a IBDFAN desempenha aqui em Jundiaí, que é um papel extremamente importante. Sim, é sensacional, né? O Instituto Brasileiro de Direito de Família. Geralmente participam deles, né, advogados, né, que trabalham e têm interesse no estudo de direito de família. No caso, eu sou presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da UB Jundiaí. Então, aí eu fui convidada, eu agradeço o convite, para participar do núcleo, agora como secretária de eventos, para ajudar nos eventos que acontecem, porque eu já fui presidente de eventos na OAB por 3 gestões, né. E aí tem um pouco de experiência nessa área e tudo mais, mas é um evento muito importante para a advocacia familiarista, mas também para todos os advogados, para conhecer seus direitos, conhecer as situações que envolvem guarda, patrimônio, inventário, que é uma situação que interessa a todos, né? E eu vou falar para você, é um dos assuntos que acho que a população mais sem dúvida. Sim. Porque são muitas coisas que as pessoas não entendem, não sabem, inclusive agora, porque sabendo que você não precisa judicializar, você pode tentar resolver isso extrajudicial. Via cartório, exatamente, via cartório. Então, assim, é muita dúvida da população em razão a essa situação, não só como essa, porque é o que acontece no dia a dia, né? As brigas com relação, brigas ou não, acordos, que envolve guarda, que envolve filhos, que envolve... que tá todo mundo, Maria da Penha, né? Todos os problemas que a gente tem da sociedade, né? Na verdade, reflete a sociedade. Então, na verdade, é isso. Então, interessa a todo. Não, e principalmente eu estou aqui até mesmo para estar divulgando isso, porque isso agiliza tudo, agiliza o direito com os processos, agiliza a sua situação, e também é bom você saber que existem caminhos mais rápidos, né, e mais até passionais para você conseguir resolver alguma trama aí que é muito mais fácil, né, Mara? O amigável é sempre mais rápido, é menos custoso emocionalmente. Então, assim, vale a pena conhecer essa parte extrajudicial, que é muito mais rápido, precisa de advogado também, mas é rápido, gente, e dá para você resolver no cartório. Gente, e agora falando bem o português, quebrar um pouco esse tabu que o pessoal tem, não quero falar sobre sucessão, que é um assunto muito... Não, gente, você tem que começar a encarar isso de frente e assumir que isso é um problema do dia a dia, que uma ou outra você vai ter que resolver, não é, mãe? Se todo mundo fizesse um testamento, resolveria tantos problemas que a gente encontra no direito de família, porque às vezes é um problema com a irmã, com o irmão, né, com quem vai ficar o bem, depois o pai pode privilegiar um que trabalha já na empresa, e aí você divide esse patrimônio podendo fazer essa divisão em testamento. Nem nada, né? Todo mundo tem esse direito, e é uma coisa acessível às pessoas. E é a única coisa que a gente tem na vida, certeza, que é o que é a morte. Então é uma coisa que a gente poderia planejar, né, através do cartório, com um advogado, fazer cláusulas bem específicas, que resolveria muitos problemas no futuro. Isso é fantástico. Eu vou separar um dia, vou combinar com a doutora Mayara, eu vou fazer uma entrevista mais cabal e completa com ela, falando um pouquinho sobre testamento. Gente, testamento não tem muita... E, gente, não é só coisa de novela, não. Imagina. Testamento é uma coisa fácil, prática, que resolve a vida de muita gente, e muita gente tem medo ou não quer falar do assunto. Mas eu vou separar uma pauta exclusiva e você vai me contar, explicar e esclarecer para o meu público que isso é muito mais fácil. Com certeza, vamos aí. Combinado? É importantíssimo, muito importante o conhecimento. Conhecimento salva.
Tá combinado, já vou reservar uma data com essa mulher aqui, ela vai explicar tudo. Tá bom. Obrigado pelo Obrigada eu. A Ada é uma grande amiga minha, inclusive nós nos formamos praticamente juntos, né? Você é um pouquinho na frente, né? 6 meses na frente. Tinha aquela briguinha na faculdade que eles eram uma turma, a primeira turma de direito, né, Ada? Direito, dorme com essa, né, Valério? Tá vendo? Fiquei um pouquinho atrás, mas tudo bem, não tem problema. Ela realmente enveredou para a área do direito, eu enveredei para a área da TV. E estamos sempre nos encontrando nesses eventos maravilhosos. Inclusive, a Ada faz parte do núcleo, isso, né, Ada? Exatamente, parte do núcleo Vida Belecon de Jundiaí. É uma alegria realmente, né, poder fazer parte desse núcleo que eu acredito tanto e que agrega as pessoas. Enfim, estou bastante feliz. E é importante, porque o direito de família é uma coisa, está sempre em pauta, né, Ada? Você tá na área de família, não? Sim, sou especialista em direito de família e sucessões e eu atuo só com isso. Você está em casa. Você está em casa, porque ela está no lugar certo. Eu estava conversando com a Marina, né, que vai ser coordenadora, né, do núcleo, e ela estava falando que realmente há uma tendência grande Ada, hoje de tentar levar um pouco as soluções fora da área, né, da área do direito, tentar resolver as coisas extrajudicialmente. Existem vários mecanismos para isso, né, Ada? Existe vários mecanismos, porque o que a gente costuma dizer né, que se não judicializar, se possível por não judicializar, melhor ainda, né? Então, é uma seara que a gente gosta bastante, de tentar mediar o caso antes de levar realmente para o judiciário. Então, tem algumas ferramentas muito bacanas realmente para as pessoas entenderem que antes de algum conflito, né, tentar resolvê-lo extrajudicialmente. Isso existe muito. Hoje o pessoal vai estar aqui, vai ter 2 palestrantes, né, e uma delas vai falar justamente sobre isso. Você pode resolver isso sem precisar levar para a esfera do direito, porque aí você entra num caminho muito mais complicado, né? Exatamente. Além porque tudo bem que eles resolvem, mas fica muito engessado, né? Se você puder resolver isso fora extrajudicial, eu acho muito mais fácil, e é o que eles vão explicar aqui, que existem caminhos muito mais fáceis de resolver isso, embora seja um assunto meio difícil para o brasileiro, né? Falar em sucessão parece que ninguém quer falar, né? Como você trouxe, né, que é difícil para o brasileiro, porque na verdade a nossa cultura, ela é uma cultura litigante, então, adora litigar, né? Então a gente tem que mostrar esses caminhos alternativos para a pessoa entender e quem sabe resolver, né? É isso aí, vamos continuar nessa festa, a Ada também vai compor esse núcleo. Eu fiquei muito feliz em encontrar você, ela está sempre se encontrando, né? E ela está sempre engajada aí nesses movimentos, e isso é muito importante, porque auxilia muito a nossa população e quem precisa dessa área do direito, que é o direito de família, que é o que mais aparece ultimamente. Obrigado, Ada, e boa sorte, viu? Eu que agradeço, é um prazer encontrá-lo novamente aqui, viu, em mais um evento. Obrigada. Na minha visão de mais de 30 anos de advocacia, o processo judicial é fator de adoecimento, porque normalmente é litigioso, demora muito tempo e é muito custoso em todos os sentidos, em todos eles. Exatamente, e nesse ponto, se você consegue aliviar um peso daqui, você consegue agilizar outros processos. Acho que é por isso que posso até abrir um pouco, falar o desconhecimento do público, talvez, que eles falam, poxa vida, mas como que eu vou conseguir resolver esse problema sem levar ele para o judiciário? Eu acho que esse é o nosso papel da imprensa, poder levar para quem está assistindo outras formas de agilizar e aliviar um pouco esse lado, né? Sim, é preciso de um profissional hábil para fazer isso, que seja um profundo conhecedor do tema, é preciso conhecer profundamente, que é o que as pessoas estão fazendo aqui na noite de hoje, vindo conhecer, falar um pouco de direito de família e sucessões, e também que cada parte precisa para fazer um acordo e para não litigar, conversar, abrir mão, a gente sempre precisa abrir mão de alguma coisa. E eu garanto que é muito menos oneroso do que ficar anos brigando no judiciário. Isso tem acontecido ultimamente? Tem havido muita mudança nesse sentido, doutora? Olha, depende sempre muito da intenção e da boa vontade das partes
e também da habilidade do profissional ou da profissional que vai conduzir o assunto. Tem aumentado, sim, as questões extrajudiciais, até porque com os provimentos, né, que hoje possibilitam que isso aconteça, ficou tudo muito mais fácil. Mas ainda é preciso fazer com que as pessoas e os próprios profissionais entendam que o melhor caminho é não judicializar. Eu acho isso muito importante. Inclusive, eu vim para cá hoje nessa cobertura, até mesmo para levar esse tipo de informação, porque eu acho que falta essa informação para quem está assistindo. Gente, vocês podem seguir esse caminho que é muito mais fácil, é mais célere, é menos custoso e agiliza todo o processo, tanto para você quanto para o direito. Eu quero agradecer muito a participação nessa noite maravilhosa e parabenizar por essa iniciativa que o direito sempre impõe aqui para nós em Jundiaí. É muito importante que a gente mantenha debates como estes, né? O IBDFAN, o núcleo do IBDFAN de Jundiaí tem feito um trabalho incrível nesse sentido, e é muito importante que as pessoas, né, o público também entenda que eles têm outras saídas e outras vias que não a judicial. Mas sim, olha que eu encontrei nessa noite maravilhosa, uma noite de posse, a minha querida amiga Vasti. Ela está aqui hoje acompanhando. Veio a convite de quem? Da Elizabeth, advogada Elizabeth. Legal, como é que você está? Eu estou super bem, feliz em estar aqui com vocês, essa oportunidade de conhecer tanta gente importante. Eu quero saber o que você anda fazendo ultimamente. Eu sou da área musical, sou regente, sou maestra, trabalho com o Coral Municipal de Jundiaí, com o Madrigal Vivati, que já faz 25 anos, e tem desenvolvido um trabalho de referência na área de repertório coral sinfônico, e um trabalho que eu sou apaixonada, que é a educação musical de crianças e adolescentes, por meio de projetos, projeto Canarinhos da Terra, que trabalha a autoestima da criança, desenvolve a musicalidade, a criatividade, a autonomia, enfim, projetos que assim ajudam a formar o caráter e a cidadania. Que legal, que legal. A Vasti é uma personalidade conhecidíssima. Há mais de 20 anos, né, Vasti? Sim, eu sou de Jundiaí mesmo e tenho trabalhado aqui em Campinas, nessa parceria com a Unicamp, com o projeto Canarinhos da Terra. Olha que interessante. Nossa, Valéria, eu conheço muito. Valéria, eu não conheço. Quem quiser mais informação para te conhecer, dá um endereço aqui. Olha, pode me procurar no Instagram, @vastiatique, ou Facebook, ou no YouTube também. No meu nome tem vários vídeos gravados, nos projetos que eu realizo. Gente, entra lá, dá uma olhada. A mulher faz um sucesso tremendo, super conhecida, faz um trabalho fantástico e eu fiquei extremamente feliz de te encontrar aqui hoje. Eu sou mais feliz ainda. Parabéns, viu, pelo projeto todo aqui. Obrigado e vamos curtir essa noite. Obrigado, viu? A gente tem visto nos últimos anos um aumento muito grande de processos. E esse aumento, assim, eles não conseguem dar conta desse número tão grande de demanda. Por conta disso, surgiu essa necessidade de trazer para as pessoas novas soluções, né, através de acordos, e às vezes nem acordos, né, a gente consegue resolver bastante coisa na área, principalmente na área sucessória, em cartório. Né? E isso é muito mais ágil, muito mais rápido, menos custoso, mais célere e também com menos conflito, com certeza. É muito importante o que você está falando aqui agora, mas quem está assistindo agora, por exemplo, eu estou com algum problema, você acabou de mencionar que tem os cartórios, mas hoje em dia as pessoas parecem ter uma dificuldade em ter acesso. Quem está assistindo ali? A dona de casa está sentada no sofá falando assim, poxa, eu estou com um problema, preciso arrumar um advogado, preciso fazer isso.
qual o primeiro passo? Qual o conselho que você dá para essa senhora que está com algum conflito? É procurar um profissional da área de família ou da área sucessória, que geralmente nós fazemos, né, as duas áreas, para conversar e ver qual a melhor solução. Porque às vezes as pessoas têm essa mania de procurar no Google, ou hoje em dia no ChatGPT, né? E acha uma solução ali que nem sempre está certa, porque a gente precisa realmente procurar um profissional especializado. Porque há uma cultura muito grande. Eu sou formado em direito, eu entendo um pouco, porque eu sei que existe uma cultura de tudo é muito caro. Vamos deixar para lá e acaba não resolvendo as pendências. E não é assim, gente. Você tem que ir atrás, como a doutora estava falando aqui agora. Procura um profissional, ele vai te orientar, porque existe aquela cultura, você for lá, ele já vai querer meu dinheiro. É sempre isso, né? A gente tem essa cultura bem, assim, uma cultura bem errada, né? Porque qualquer profissional que a gente precisa, a gente vai precisar pagar. A gente vai precisar de um médico, se a gente não for pelo convênio, né, a gente vai ter que procurar um profissional. E às vezes o barato que as pessoas estão pensando acaba sendo caro. E o mais importante que você acabou de comentar agora é: você vai até o profissional e o profissional vai falar para você, não precisa disso tudo. Você pode facilitar aqui. É um conselho que é muito melhor. Às vezes está com medo de ir atrás, vai se orientar. E hoje, muita coisa mudou. Até para aliviar o judiciário, os advogados eles estão até aconselhando e levando você por caminhos mais fáceis e mais baratos, não é isso? Exatamente. Mais rápidos e mais baratos. Uma boa noite, vai fazer parte do núcleo? Vou sim. Vai dizer, vice-coordenadora do núcleo. É isso aí, boa sorte para você e parabéns. Muito obrigada. Bacana, vocês viram que grande ajuda o IBDFAN faz, né? Você pode facilitar muito. Gente, vocês não precisam levar nada para a área jurídica. Vocês podem resolver ali no cartório, vocês podem resolver muitas coisas e você vê a sucessão. É um assunto muito importante que muita gente acaba fugindo, mas é importante você dar mais importância e resolver isso o quanto antes. Se você puder resolver, é muito melhor, ok? É o seguinte, eu vou pedir um intervalo agora, porque depois do intervalo nós vamos falar um pouquinho do etiqueta e estilo com Valéria Gomes. Nós vamos continuar com aquelas dúvidas, viu? O Jean vai continuar tirando as dúvidas das pessoas que mandaram as perguntas, ele vai estar respondendo. Porque logo depois, viu, Marcinha, nós vamos entrar, sabe o que, gente? Café, é isso mesmo. A Valéria está preparando agora uma temporada de café. Nós vamos em algumas fazendas descobrir como que é produzido o café e depois vamos em algumas cafeterias para ver como que ele é feito ali na hora. É muito bacana, você vai ver e você vai conferir nos próximos programas, ok? Mas isso aí você vê depois do comercial. Oi pessoal, a dica de hoje não é sobre cabelo, é sobre pele. Hoje a gente vai falar para vocês sobre a revitalização facial, um novo procedimento que a Márcia trouxe aqui para o salão. Ela já fez uma aplicação e vai mostrar pra gente. Pessoal, e um detalhe, a revitalização facial não é uma limpeza de pele, é uma hidratação profunda. A Marcinha vai mostrar pra gente como funciona. A Amandinha tá aqui com a gente, eu já higienizei a pele dela, esfoliei e tonifiquei. Agora eu apliquei uma máscara de ágata com uma massagenzinha.
Agora eu estou usando a ozonoterapia, que é para potencializar os nutrientes que foram aplicados na pele dela. Depois, vou retirar a máscara, vou aplicar um sérum hidratante e depois finalizar com protetor solar. Se eu fosse você, eu agendava agora esse procedimento. Essa foi a dica de hoje e até sábado que vem. Várzea Paulista é feita de encontros. De quem nasce aqui e de quem escolhe ficar. É uma cidade que pulsa, que cresce, que acolhe. Bem no coração da cidade, um espaço se transforma. Para acompanhar o ritmo de quem vive, sonha e constrói o dia a dia daqui. E toda essa mudança tem um motivo: você. Nós te ouvimos e decidimos transformar o seu lugar favorito. O shopping que você já conhece, agora com um novo nome, nova cara e a mesma missão: ser o ponto de encontro da nossa gente. Um lugar para estar junto, para viver bons momentos, para criar novas histórias, repaginado e mais completo. Várzea Paulista Shopping, mais do que um centro de compras, o ponto de encontro da nossa cidade. Ô Santos, o que você tá fazendo aí? A Copa ainda não começou. Você tá brincando? E eu tô aqui esperando e troca de canal e nada. Eu falei, mas olha, eu vou te falar uma coisa, mas eu já adiantei. Sabe como que eu adiantei? Como? Eu fiquei pensando assim, olha só, tô com estofado novo. Imagina você receber os parentes, os amigos, pra assistir o jogo da Copa naquele sofá todo esgualepado. Não dá, né? Pelo amor de Deus. Não vai passar vergonha. E eu não gosto de passar vergonha. E eu vou te contar uma coisa, sabe aonde comprei? Aonde? Na BJ Estofados. Já me passa o endereço porque eu quero comprar o meu também. Então anota aí, Rua Wagner de Souza, 12, aqui no Jardim Santa Gertrudes, em Jundiaí, fica bem na esquina. Uma loja ampla para você vir comprar da cor que você desejar e combinar com o seu ambiente. É muito legal. E eu vou te contar uma fofoca. Não sou de fazer fofoca, mas vou contar. Eu paguei bem mais barato que em outros lugares. Não acredito. Mas você não fale, tá? Porque eu quero mostrar que eu sou poderoso. Um sofazão desse, gastando pouco. Eu sou artista, então não pode falar pros outros. Verdade. Eles que pensam que eu gastei bastante. E que se ferrem. Que jogo é esse? Acho que é Corinthians. Não começou a Copa ainda, né? Mas eu gosto de filme. Eu gosto de... Pra mim, Pix tem que ser ágil e confiável. Tipo o Super Pix do Bradesco. O melhor amigo do brasileiro. Ele é rápido, parceiro. E se o começo do ano ficar osso, com o meu Bradesco dá pra parcelar. Vai parcelar? Chama o Pix com crédito do Bradesco. Quando é de coração, é Óticas Diniz. Compre óculos de grau e ganhe óculos de sol. É o presente perfeito para cuidar de quem importa. De coração, Óticas Diniz. Para ver você feliz. E estamos de volta aqui no seu Coluna VIP na TV Mais Brasil. Como eu combinei com você, agora nós vamos falar de etiqueta e estilo, ok? O Jean vai continuar respondendo algumas dúvidas. Você vai conferir essa matéria muito bacana. Fique com ela. Etiqueta e estilo com Valéria Gomes. Oferecimento Camicado. Casa com seu estilo. Sejam bem-vindos à Etiqueta e Estilo. Hoje estamos aqui novamente na Grancu com o Jean. Olá, Valéria, tudo bem? Mais Tudo uma ótimo. vez aqui, e eu fiquei sabendo que os nossos telespectadores fizeram perguntas, não? Sim, estamos com muitas perguntas aqui. Opa, perfeito. Então, vamos já começar com a primeira. Qual seria? O erro mais comum ao usar uma taça e o jeito correto de segurar uma taça. Perfeito, já vamos praticar desde já.
Nós temos uma belíssima taça Bordeaux de cristal. Vamos ensinar agora para vocês como se segurar. Já lhes adianto, não é assim, não é assim. Assim até pode, mas ainda assim o jeito mais tradicional é esse. Sempre pela haste você tem firmeza, controle, você consegue girar o vinho com muito mais destreza do que das outras formas, né? E evita alguns respingos na mesa e nos convidados também, não é? Dessa forma. Outra pergunta é a diferença entre o vinho seco e o vinho suave. O vinho seco e o suave, eles são duas categorias muito distintas, tá? Quando se trata de vinhos clássicos do velho mundo, vinhos que nós trabalhamos aqui, o termo suave, ele se denomina a vinhos que são adoçados com açúcar, tá? Então, sempre quando você vê esse termo, normalmente vão ser esse estilo de vinho. Agora, o seco, todo vinho, quando é produzido e se deixado fermentar até o final, ele vai virar seco, né? Porque para a gente obter o álcool que cada garrafa tem, a gente fermenta esse vinho até que não sobre mais açúcar residual da uva, né? O doçor da uva, ele vai acabando e vai se transformando em álcool. Então, o vinho suave é quando a gente fermenta esse vinho e adiciona açúcar posteriormente para a gente ter aquela sensação de doçor na boca. Outra pergunta é até onde encher uma taça? Até onde encher uma taça? Muito bem, vamos trazer a taça de volta para demonstrarmos. Aqui nós temos duas principais características, né? A primeira de tudo, sempre você vai encher a taça até quando o bojo começa a ficar plano, né? Então a gente tem essa barriguinha aqui e a gente vai encher até essa linha aqui de baixo. Então quando ele começa a parar de fazer a curvinha, a gente já pode parar de encher, tá? Porque a gente precisa de espaço para a gente conseguir girar a taça, que é muito importante para os vinhos, principalmente os vinhos tintos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Quanto ao volume da taça, ou a gente tem um volume maior, que é o volume natural de consumo do mercado, e a gente tem o volume menor, que é para degustações. Então, quando a gente quer fazer a degustação de um vinho a perfil avaliativo, a gente sempre vai colocar um pouquinho menos, porque precisamos estar sóbrios para a gente decidir como que é um vinho, para a gente avaliar um vinho, como ele se apresenta na taça para a gente. Certo, e depois aí o garçom vem e complementa. Sempre quando você estiver num restaurante, ou se você for o garçom, é muito importante que você sempre encha a taça o mínimo possível para que o convidado consiga apreciar, cheirar, ver se o vinho está são, ver se o vinho não está oxidado, estragado, com Beauchonnet, que é a doença da rolha, né, que afeta, muitas vezes o Beauchonnet ele afeta lotes inteiros, né, então sempre a gente vai fazer essas avaliações. E também falar um pouco dos defeitos do vinho, né. Os principais defeitos do vinho é o Beauchonnet, como eu falei para vocês, que é a doença da rolha. Normalmente vai dar um aroma de papelão molhado ou pano de chão, que esse é o aroma característico da bactéria que causa esse tipo de defeito na rolha, especificamente. A oxidação seria aquele aroma de vinagre, normalmente, ou acetona, que é um defeito característico do vinho. Muito cuidado também para vinhos muito longínquos ou vinhos de guarda. Eles normalmente vão ter um aroma de alcoólico muito mais forte no início. Então sempre deixar de 30 a 40 minutos dependendo do vinho. Eu particularmente já tomei uns Baroni Montalto aqui, né? O primitivo de Mandúria, que eu precisei de 40 minutos para começar a degustar ele. Então, o vinho você precisa ter tempo para guardar, você precisa ter tempo para servir e você precisa ter tempo para degustar também. Jean, aproveitando que você está com a taça, me fala qual que é a diferença de uma taça de vidro e uma taça de cristal? A principal diferença entre eles, a taça de vidro ela sempre vai ser mais grossa, né?
E a construção de uma taça de vidro, falando microscopicamente, ela é muito mais lisa. A taça de cristal, ela tem como se fosse uma estrutura assim mais porosa, mais irregular. Então, quando giramos o vinho na taça, como fazemos aqui, nós fazemos com que o vinho passe por essa irregularidade da taça, e isso vai ajudar a quebrar os aromas lá dentro e liberar eles. Os aromas, eles saem do vinho junto com o etanol, né? Então, por isso a gente volatiliza, para o oxigênio entrar aqui, conseguir abrir o aroma e conseguir evaporar o álcool para a gente sentir o cheiro do vinho. Então tem muita química envolvida aqui nesse simples movimento de girar a taça, tá? E uma coisa bem legal, taças de cristal, quando você for comprar elas no mercado, sempre a borda dela vai ser mais fina, como está dessa daqui, e ela também canta, né? Então, quando você molha o dedo na água e realiza esse procedimento aqui, ó, ela sempre vai fazer um barulho, que é uma vibração semelhante a aquelas tigelas tibetano que a gente gira o bastão, é a mesma coisa. Então, sempre para você identificar uma taça de cristal, vai por essa técnica aqui, que o vidro ele não faz esse barulho, nunca. Bom, a próxima pergunta você praticamente já respondeu. Por qual o motivo de girar a taça? O motivo de girar a taça, simplesmente o vinho precisa de oxigênio. É aquele mesmo exemplo que eu falei dos 40 minutos que você pode demorar para tomar um vinho. O vinho ele precisa oxigenar, respirar, assim como nós, para demonstrar todas as suas boas qualidades. Colocar gelo na taça de vinho é falta de etiqueta? Não quando se trata desse. Bom, quando falamos sobre o gelo na taça, estamos falando de um vinho que vai ser diluído pela quantidade de gelo que você coloca. Então, alguns vinhos se beneficiam disso. Esse é o caso deles, porque é um vinho mais intenso, mais encorpado, muitas vezes doce, tá? Então, assim, esse vinho ele é feito para isso. Ele é mais intenso justamente para que essa diluição não afete tanto ele. Como que a gente previne que o vinho se ague muito rápido? Colocando bastante gelo. Quanto mais gelo a gente coloca, mais devagar e mais tempo ele vai precisar para derreter. Isso é uma técnica de bartender. Então, qualquer bartender que você vê por aí pode confirmar essa história. O gelo ele perde muito menos a temperatura por ele estar mais junto e em maior quantidade. Em Saint-Tropez, que foi criada essa técnica, inclusive na França usa-se muito o espumante, o vinho tinto, o vinho rosé com gelo. Exatamente, esse é o método piscine que eles chamam, né? Culturalmente, o piscine ele não é um estilo de vinho, ele é uma tradição dos franceses de sempre no verão colocar um pouco de gelo na taça de vinhos que são preparados para isso. Então não são todos os vinhos que você pode fazer essa técnica, não são todos os rosés também, tá? Embora normalmente como esse daqui, branco, mas a grande maioria dos vinhos ice são rosés, rosados, porque eles têm esse maior corpo para suportar essa diluição que vai acontecer, né? Jean, como escolher uma bebida ideal para uma comemoração? Aí depende da comemoração, depende do acompanhamento ou do prato e depende também das pessoas, é claro. Eu particularmente gosto bastante de harmonizar um bom vinho com uma comida, mas ainda mais de degustar um bom vinho sozinho, tendo todas as nuances mais claras para mim. Mas claro, se você decide por harmonizar o vinho, você sempre vai seguir umas regras básicas. Então, sempre quando o vinho for muito adstringente, secar muito a boca, imediatamente você tem que combater isso com o sal. O sal ele vai estimular a sua papila gustativa, as suas glândulas salivares a produzir mais saliva e limpar o paladar, né? Porque o tanino ele vai se ligar com as proteínas que nós temos na boca, né? Isso vai causar essa sensação, essa adstringência toda. E dependendo do vinho vai ter mais ou menos dessa substância. Como exemplo, a Cabernet Sauvignon vai ter muito e a Pinot Noir quase nada. No entanto,
vamos para o nosso segundo contraponto, que são os vinhos mais ácidos, né? Então a acidez, ela vai fazer com que sua boca salive bastante também, e com isso a gente utiliza alimentos mais gordurosos. Então Pinot Noir, por exemplo, é um vinho leve, que é ausente de tanino, mas ele é muito ácido. Então com uma pizza de mussarela vai muito bem por ser bem gordurosa, enjoativa até muitas vezes, né? Se não harmonizado com alguma coisa. Então nós temos esse contraste aí que é infalível para você apreciar um bom vinho, e especialmente você que está começando. E para o churrasco? Para o churrasco, normalmente vinhos mais intensos, né? Porque a carne, ela é mais pesada e ela também é mais salgada, né? Então a gente já coloca a distringência ali, e a gente coloca um vinho à altura também, encorpado, um Cabernet Sauvignon, um Taná. Recomendo sempre que vocês pensem no prato, pensem no país de onde esse prato surgiu, né? Então o churrasco, ainda temos a nossa desavença com os argentinos de quem inventou primeiro, mas são os dois países que têm um clima mais quente, que têm uvas mais intensas, então o churrasco sempre vai ficar com vinhos mais intensos. E me fala outra coisa, agora é inverno, a gente serve muito fundi, o que a gente poderia estar servindo como fundi? Como fundi, depende, eu vi que tem vários estilos de fundi, né? Inclusive a Valéria é especialista nos fundis, né? Tem várias opções que nós podemos fazer do fundi, mas falando do tradicional, especialmente agora no frio, está popularizando bastante o fundi, né? Aqui na loja mesmo recebemos bastante clientes. E os mais conhecidos são de chocolate e de queijos, né? Então, normalmente eles vão aparecer juntos. O que eu recomendo é que você escolha uma uva leve e ao mesmo tempo ácida, como é o caso da Pinot Noir. Então, Pinot Noir com fundi, especialmente se você tem um doce e um salgado, e como o queijo tem gordura, o chocolate tem gordura, joga o Pinot Noir que ele vai dar conta dos dois. Ele vai harmonizar muito bem com os dois. Gia, uma das perguntas é qual a diferença do vinho branco, do vinho tinto, do vinho rosé, do vinho laranja? É uma dúvida muito comum, inclusive. Algumas pessoas perguntam o que é um vinho tinto ou seco. O que acontece? Esse tipo de pergunta, você está misturando a cor do vinho, né, que são essas 4, e você está misturando com a quantidade de açúcar residual. O seco, ele abrange todas essas categorias, enquanto o tinto só abrange essa. Então, vinho tinto é aquele que é escuro, que é vermelho, que tem aquela cor característica chamativa, né? E o rosé, ele é mais clarinho, né? Ele é feito ou de uvas tintas ou de uvas brancas, só que o contato com a casca é reduzido. Então, por isso que ele não ganha essa tonalidade. Ele fica levemente mais claro. Já quando a gente fala dos vinhos brancos, é feito somente de uvas brancas. E aí, a quarta categoria que muito pouca gente conhece, o vinho laranja. Tinha ouvido falar sobre vinho laranja alguma vez? Até você me apresentar. O vinho laranja, ele é um estilo de vinho feito com uvas brancas. Só que ela passa mais tempo com a casca, assim como o rosé. Ele é na realidade inverso do rosé. O rosé ele tem que passar menos tempo com a casca para não pegar a cor. O vinho laranja, ele passa mais tempo com a casca para pegar a cor. Então, a gente obtém uma tonalidade um pouco mais alaranjada, como a gente pode observar aqui na garrafa. Ele tem reflexos amarelos puxados para o laranja. Então, de fato, esse vinho, ele tem essa tonalidade mesmo, não é somente o nome. E além desse, tem o vinho verde também. O vinho verde também é bem comum as pessoas cometerem um erro conforme ele, né? O vinho verde, ele é uma região chamada Vale do Vinho Verde, que fica localizada em Portugal. O vinho, ele tem um tom mais esverdeado, porque as uvas de lá, elas maturam menos, né? Então elas têm menos cor na casca. Por isso a gente chama popularmente de vinho verde, mas é um vinho mais jovem. Então
ele não tem passagem por barrica, ele não tem o processo que os outros vinhos têm, né? Então ele fica levemente esverdeado. E aí o nome da região já ajuda a reforçar isso. Mas não tem nada a ver. As uvas não são verdes. Continuam sendo uvas brancas tradicionais. E agora eu quero provar um vinho tinto. Com toda certeza. Hoje eu separei para vocês esse Polenta aqui, Cabernet Sauvignon. Muitas pessoas ficam tão vidradas assim no Malbec, mas vamos ir um pouquinho na contramão? Vamos fazer uma coisa diferente? O que você acha? Eu acho ótimo. Aceitaremos o desafio, então. When you walk, I feel like dancing. All I want is making love to you. When you move, the world gets groovy. All I do is dream. E até o próximo Etiqueta Estilo. You are great. You're the top. You are grand. É isso aí, vocês viram, né? Jean é enólogo, conhece de tudo e tira as dúvidas. E se você tiver alguma dúvida, manda aqui para mim, eu encaminho para ele e ele vai responder para você se você tiver mais alguma dúvida a respeito do assunto, ok? Vamos finalizando por aqui, Marcinha. Não temos mais recados, né? Já falamos da revista, que vai ser lançada no dia 25. Falamos também da festa junina, né? Que nós vamos na sexta-feira. E também da feijoada, que vai ser no dia 8 de agosto, ok? Eu quero agradecer aqui a participação de vocês. Agradecer muito a Marcinha, que está aqui comigo, me dirigindo, me filmando. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar aqui no meu Instagram, que eu estarei respondendo com todo prazer. Espero você sábado que vem, aqui na TV Mais Brasil, às 20 horas.